Que alimento industrializado faz mal e que o seu consumo deve ser evitado, já tem muita gente falando por aí. Agora, a importância da industrialização de alimentos é o tema de aula de hoje. Nós vamos apresentar 5 razões para isso. Vamos nessa, vamos para a aula. Bom, então tá aí, alimentos industrializados, 5 razões para industrializar. O grande objetivo da aula é apresentar para vocês a importância da industrialização de alimentos, a importância da existência de alimentos industrializados, ok? A gente, na verdade, quer mostrar o outro lado da moeda, né? Explicar que é importante, o excesso deve ser evitado, algumas coisas devem ser informadas e não são, e aí a gente está aqui para isso, tá? Então, a grande primeira razão que nos leva a industrializar alimentos é a busca pela segurança. A gente quer a todo custo fazer com que o alimento seja seguro para as pessoas. Esse é o primeiro motivo da industrialização de alimentos. É por isso que a gente industrializa. A gente quer tornar alimento seguro. O que é o alimento seguro? A pessoa vai ingerir, vai consumir aquele produto e ela não vai passar mal, certo? Então, esse é o primeiro objetivo. Dos vários objetivos, das várias importâncias, o primeiro, que o alimento seja seguro, tá? Então, se torna muito oportuno aproveitar e dizer o seguinte, que segurança do alimento é isso, sobre a pessoa não passar mal se consumir o produto, mas que esse termo ele é diferente de segurança alimentar. É oportuno fazer essa separação aqui e apresentar para você os termos corretos. Segurança alimentar diz respeito ao acesso. Se um indivíduo ou um conjunto de indivíduos ou se muitos indivíduos, eles têm acesso à alimentação, acesso a alimentos no amplo, na dimensão da quantidade ou até mesmo da diversificação de alimentos, tá certo? Então, se as pessoas não têm acesso ao alimento, se as pessoas não têm acesso a alimentos, elas vivem uma situação de insegurança alimentar. Ou até mesmo se elas têm acesso somente a um tipo de alimento, sem a devida diversificação, aí nesse caso elas vão ter algum nível de insegurança alimentar. Perceba que isso é diferente de segurança do alimento. Estou aproveitando para colocar essa diferença aqui nesse momento da aula. Segurança do alimento é que torna o alimento seguro para consumo. Esse é a grande razão de industrializar alimentos. Então, muito cuidado com termos do tipo que o fato de ser natural é seguro. Nem sempre. Nem sempre isso é verdade, tá bom? Nem sempre. Aqui eu coloquei a definição dos dois, você pode pausar a aula e ler com calma, mas é basicamente isso que eu expliquei, tá? O segundo ponto que faz com que a industrialização de alimentos seja importante é atuar na redução do desperdício de alimentos. E aí é importante a gente trazer aqui um contexto, que é o seguinte: muito alimento é desperdiçado. A gente tem aqui um recorte do site da ONU, né, convocando o movimento no Brasil para reduzir perdas e desperdício de alimentos. Uma notícia aqui de 2021. Vou pegar aqui minha caneta. Uma notícia de 2021. A gente tem aqui na sequência uma reportagem da Rede Globo, do site lá do G1, que o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimento, 60% vem do consumo de famílias. Essa notícia já é de 2022. Na sequência, lá do portal Terra, da internet também, dizendo que o Brasil desperdiça 30% dos alimentos que são produzidos, em torno de 46 milhões de toneladas. Essa notícia de 2023. E aí, na sequência, a gente tem aqui, lá do site da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da ABIA, mais para o final de 2023, traz um estudo, né, que mostra que mais de 90% do desperdício alimentar ocorre durante a cadeia produtiva. Então perceba que as notícias vão vindo, eles vão tentando procurar onde acontece o desperdício e tudo mais. E na sequência aqui, lá do mapa, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, outra informação que 14% dos alimentos perdidos antes de chegar ao varejo de todo mundo, né? E aí, mais uma notícia. Aqui no site da ONU, né, o mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. Então, assim, é um absurdo. E aqui o site da Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos do planeta, na sua página lá trazendo um projeto, enfim, para tentar reduzir o desperdício de alimentos, enfim, né? Uma empresa atenta a isso e se preocupando a isso, né? Pelo menos é o que está na teoria aqui. Então, vocês observaram que o desperdício de alimentos ele é flagrante.
se você refletir um pouquinho aí, se você for numa feira livre, se você passar a observar com um olhar mais crítico a lixeira da sua casa, se você passar a observar no restaurante que você frequenta, você vai ver que existe desperdício em tudo quanto é lugar. Até mesmo no mercado, né? A gente tem desperdício. Então o desperdício está presente em toda a cadeia produtiva. E a boa notícia é que a industrialização de alimentos ela entra em cena porque possibilita o máximo aproveitamento do alimento. Ele possibilita, em alguns casos, o aproveitamento integral do alimento e tudo isso da melhor forma possível. Então, desde o abate de animais, desde o processamento de tomate para a produção dos seus derivados, o processamento de fruta, a indústria ela tem projetos, a indústria ela tem ferramentas para que o aproveitamento seja integral. Tá? É lógico que isso aqui é uma aula para mostrar 5 razões, é uma aula até rápida, mas nós vamos ter aula para frente aí que a gente mostra que resíduos de vegetais foram utilizados para fazer embalagem, para fazer filmes, né? Materiais que vão servir como embalagem. A gente tem vários estudos acontecendo para mostrar que é possível aproveitar tudo. E a indústria já aproveita o máximo possível porque é o interesse dela, né? Não somente para não poluir, mas também para exercer o aproveitamento integral das coisas, tá? E sustentabilidade e tudo mais. Então, a industrialização de alimentos ela entra no contexto da busca pela redução do desperdício. Essa é a segunda razão. A terceira razão para industrializar alimentos diz respeito ao aumento da vida útil do alimento. Esse termo pode ser encarado como vida de prateleira também. Muita gente usa esse termo vida de prateleira, mas eu tenho preferido usar o termo vida útil. E o que você precisa entender? Quando a gente submete um alimento a um processo de industrialização, essa industrialização ela pode transformar o alimento ou ela pode simplesmente ser um tratamento ao alimento. Então, por exemplo, você pega um determinado alimento e congela, com um congelamento através de um túnel de congelamento industrial, aquilo ali já tem um grau de industrialização, mas perceba que aquilo foi um tratamento e você não transformou o alimento em outra coisa, né? Existem alguns casos que o alimento é transformado em outra coisa, então, independente de ser transformado ou se é somente um tratamento, são processos que têm como proposta aumentar a vida útil do alimento. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, que aumentar a vida útil, aumentar a vida de prateleira, ela pode ser realizada através de uma transformação ou um tratamento, ou dos dois juntos, porque é muito amplo, né? A gente tem muita aula pela frente, a gente vai trazer muito mais situações, né? O segundo ponto que você precisa entender é sobre a industrialização de alimentos, ela aumenta a vida útil porque ela proporciona ação contra a deterioração e contra a presença de patógenos. A deterioração ela pode ser química ou microbiológica. Então, processos que vão tratar ou transformar ou os dois, né, o alimento, ele pode atuar perante os micro-organismos ou enzimas que vão deteriorar o alimento, estragar, propriamente dito, e também aqueles que vão atuar para evitar, para garantir que não tenha presença de patógenos. Patógenos são micro-organismos que são prejudiciais à saúde. Você vai ingerir aquele alimento e vai passar mal, por exemplo, né? E deterioração é o fato do alimento estragar mesmo, de ser desconfigurado graças ao consumo, né? Graças ao desenvolvimento de micro-organismos ali presentes. Tudo isso vai ter aula para frente também, mas só para você entender que quando a gente industrializa, a gente aumenta a vida útil e retarda a deterioração, retarda que o alimento estrague, faça com que ele dure por mais tempo. E essa parte da industrialização está muito próxima dos métodos de conservação de alimentos, que são vários. A gente pode agrupar em classes, a gente pode apresentar dezenas de métodos, várias formas de conduzir um mesmo método, mas isso é tema para outra aula, que aqui não cabe. Mas, por que industrializar alimentos? Porque aumenta a vida útil. Essa é a terceira razão para proceder. A quarta razão que eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar a importância da industrialização de alimentos, diz respeito à oferta. Como assim oferta? Existem esses alimentos que estão aparecendo para você aí, nós temos soja, milho e café. Uma oleaginosa, a soja, um cereal, o milho e um fruto, o café.
São 3 alimentos que eles são sazonais. Você planta e colhe na época deles, né? E vocês conhecem muita fruta que é assim também. Mas aqui eu tenho 3 exemplos de produtos que são sazonais. Os derivados desses alimentos aí você encontra no mercado todo dia. Então, apesar da soja ter o dia certo de colher, você encontra óleo de soja todos os dias. Apesar do milho ter a época melhor de colher, você vai encontrar fubá, óleo de milho, farinha de milho todos os dias no mercado. E o mesmo vale para o café. A colheita do café é em um momento do ano, mas você encontra o pó de café, café solúvel, todos os dias no mercado. Então a industrialização ela proporciona que alimentos sazonais sejam ofertados o ano inteiro, transformado ou não, ok? Transformado ou não. Então isso é uma redução de um problema sazonal. Essa foi a nossa 4ª razão. A 5ª e última razão diz respeito sobre conveniência e praticidade. Aí nesse tema aqui nós temos que ter muito cuidado. Porque o alimento industrializado ele é importante porque nos proporciona conveniência e praticidade. Ok. E aí olha essa imagem que eu preparei para vocês aqui. Aqui nós temos um conjunto de pessoas. Com muita tranquilidade você consegue ver que todas essas pessoas aí exercem uma profissão, então portanto elas trabalham. Então se elas trabalham, elas têm menos tempo para estar processando, produzindo, fazendo as suas, cozinhando as suas refeições. Então essas pessoas elas podem julgar que seja conveniente elas irem atrás de alimentos industrializados. Ah, professor, mas elas podem ir para o restaurante também. Pode e vão, mas também podem optar por cozinhar ou podem optar também por ir atrás de alimentos prontos. E aí temos essas 2 imagens aqui. Uma, eu quis retratar que são alimentos que estão prontos para ser consumidos. Então essas pessoas estão trabalhando na correria, sem tempo, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar do exercício físico, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família. E aí para cozinhar fica, às vezes não tem tanto tempo assim. Ela pode optar por alimento pronto para consumo. Certo? Vai abrir e comer. Ponto. Essa é a imagem. Agora, a de baixo são alimentos industrializados que vão facilitar o preparo. Como assim? Suponha que você queira fazer na sua casa uma macarronada. Para você fazer a macarronada, você vai ter que ter molho de tomate e macarrão. O molho de tomate é um produto industrializado que você compra pronto. Tudo bem, você pode temperar, né, na sua casa, mas ele já está pronto. O tomate já virou molho. Você não vai precisar fazer isso. Quanto ao macarrão, o trigo já foi colhido, já foi triturado, já virou farinha, a farinha já virou massa, a massa já virou macarrão e chegou na sua casa para você somente cozinhar. Então perceba que aqui eu estou mostrando para você 2 tipos de alimento industrializado. Um que é pronto para comer e o outro que está com um preparo facilitado. Tá? Os 2 são industrializados. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que esses alimentos que são prontos para consumo, eles não fazem bem à saúde. Tem muita gente que diz isso e com muita razão também. Você precisa entender que existe muito alimento que ele vai te proporcionar caloria e poucos nutrientes e que esses alimentos eles devem ser consumidos de forma ocasional. O que não pode fazer é virar rotina. O que você não pode fazer é praticar o excesso, certo? Então essa é a bandeira. É isso que a gente tem que explicar para as pessoas. Existem alimentos industrializados que são calóricos, tem muito sódio, tem muito açúcar, não tem nutrientes e que o prejuízo é dobrado porque você está consumindo um produto desse que não é bom e está deixando de consumir frutas que são saudáveis, ok. Só que a gente tem que lembrar que essa conveniência e essa praticidade ela tem que ser praticada de forma ocasional, entende? É muito difícil porque a indústria quer vender, esses alimentos são saborosos, as pessoas querem comer. E muitas das vezes são baratos, então não é fácil. É um tema polêmico, a gente pode desenvolver melhor em outras aulas, mas entenda que essas pessoas, para elas, alimento industrializado que proporciona praticidade e conveniência pode estar presente de 2 formas. Pronto para comer, preparo facilitado. E tudo isso porque elas têm tempo corrido, é pouco tempo, a pessoa tem que trabalhar e tudo mais, é a vida, né? Então qual que é o segredo? Você tem que saber equilibrar isso aí. Tem que equilibrar sua saúde, seu tempo, com seus resultados, com seu trabalho, com seu compromisso e tudo mais. Então esse tipo de alimento aqui é industrializado. Não deve ser consumido com frequência. Esses alimentos aqui têm um preparo facilitado. Também não deve ser consumido com tanto rigor assim. Existe
um consumo ocasional também. E você tem que equilibrar isso que é o desafio da vida, um dos desafios da vida, né? Vamos colocar dessa forma. Mas o fato é, para essas pessoas que têm pouco tempo, esses alimentos vão proporcionar alguma praticidade e conveniência em algum momento. Ok? É isso que eu queria trazer para vocês. Bom, então fica claro que nesse contexto a importância do profissional de alimentos, né? Profissional de alimentos dentro desse contexto é flagrante, né? Tanto para participar da industrialização dos todos os produtos, todos os alimentos, como para combater e buscar soluções, né? Porque a todo momento a gente tem problema nas indústrias, a todo momento a gente tem problema, tem crítica e tudo mais, e quem vai atuar na busca por tais soluções são os profissionais da área de alimentos. Beleza? O que a gente tinha para hoje é isso. As cinco razões para industrializar alimentos. Revisão. A primeira razão é segurança, a primeira e a mais importante, para que o alimento fique seguro. A segunda, para a gente reduzir o desperdício, ok? Tem muita fruta que ela não tem a aparência boa para ser comprada, para você levar para casa, mas ela está ótima para ser processada, ok? Aumento da vida útil, a gente realiza a industrialização para ter uma vida de prateleira maior, melhor, que proporcione a logística, que proporcione comodidade ao consumidor. Oferta contínua para reduzir problemas de alimentos sazonais. E por último, conveniência e praticidade, considerando um contexto de vida muito corrida das pessoas hoje em dia. Beleza? Esse foi o tema de aula de hoje. 5 razões para industrializar alimentos. Se você gostou, deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. E se você for meu aluno, você sabe onde me encontrar. Pode me procurar para trocar uma ideia, perguntar e tudo mais. Beleza? Um abraço, valeu, falou!